Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Fernanda Lima, sou professora de Conhecimentos Pedagógicos. Estou muito feliz de estar aqui novamente na continuação de uma aula muito solicitada por vocês. A gente viu a primeira parte da nossa aula de tendências pedagógicas. Eu recebi bastante retorno nas redes sociais, as pessoas estão gostando. Se você está aqui pela primeira vez, vou te pedir para deixar aí uma curtida, se inscrever no meu canal, porque é um trabalho de formiga, aquele trabalho que a gente vai fazendo de boca em boca mesmo, para que a gente possa crescer cada vez mais. E a ideia é trazer sempre todos os conteúdos possíveis das bancas, dos concursos voltados à educação. Então, como eu falei, a gente assistiu na outra aula, a gente teve a primeira parte das tendências pedagógicas e hoje a gente vai finalizar. Didaticamente, eu fiz essa divisão para ficar mais fácil. A gente estudou o bloco das liberais no outro vídeo. Caso você esteja vindo para essa aula aqui, por esse vídeo, corra lá e veja o bloco das liberais, vai ter tendências pedagógicas, acho que parte 1, se eu não me engano. E agora a gente vai ver o nosso segundo bloco, para ficar visivelmente mais didático, ficar mais fácil a gente assimilar. É um conteúdo que cai muito em provas e que as pessoas sempre têm dúvidas, né? Muitas pessoas estão começando a estudar para concurso de educação, acabam tendo muita dúvida com relação a esse conteúdo. Então, aqui a nossa ideia é descomplicar, né? A nossa ideia aqui é facilitar, é fazer você ter um estudo rápido, é fazer com que você pegue o fio da meada para que você consiga ser aprovado no concurso que você tanto deseja. Outra observação muito importante que eu faço aqui na aula: façam questões. Eu divido meus vídeos em teorias e questões em outros vídeos. Eu acho que assim fica mais fácil de você estudar também, de você se organizar. Se você um dia está querendo resolver só questões, você vai direto nas minhas aulas só de questões. Se você quer só a teoria, você vai encontrar só a teoria aqui. Então é importante que você faça questões. Realizou aqui, assistiu a aula, corra e faça questões. E me dê um feedback, ver se serviu, né? Se o que eu falei aqui na aula deu para você responder as questões com tranquilidade, que essa é a minha ideia. Então, pessoal, vamos começar a aula? Só um minutinho. Vamos lá. Agora sim. Como eu falei, a gente está, né, na nossa aula de tendências pedagógicas, parte 2, e as imagens dessa aula, assim como de todas as minhas outras aulas, são retiradas do Google. Caso você seja autor, corra aqui e fala: professor, essa imagem é minha. Preciso te dar os créditos. Então, vamos lá. A gente hoje vai ver as tendências progressistas. A gente viu as tendências liberais na aula passada, agora a gente vai ver as tendências progressistas. As tendências progressistas, elas têm uma característica muito, muito peculiar, que elas têm o objetivo de alterar o status quo. O que significa isso? As tendências progressistas, elas têm o objetivo de alterar, de modificar a sociedade, de não se contentar como a sociedade está. É um bloco que vai trazer uma série de reflexão a respeito de como a sociedade está se comportando. Esta é a grande diferença entre as tendências progressistas para as tendências liberais. A gente viu na nossa outra aula que as tendências liberais têm o objetivo de manter a sociedade do jeitinho que ela está. Já no bloco das progressistas, a gente já tem um movimento diferente. A gente quer transformar a sociedade. Esse é o nossa grande questão, tá? Das tendências pedagógicas. Continuando. A gente vai falar então da tendência. Vamos só voltar um pouquinho, né? A gente lê. Como eu falei, tem o objetivo de alterar o status quo, e a progressista, a gente tem 3 tendências no bloco das progressistas. Enquanto nas libertadoras a gente tinha 4, nas progressistas a gente vai ter 3, que são a libertadora, a libertária e a crítico social dos conteúdos. E são elas que a gente vai ver aqui agora na nossa aula. Então, a tendência progressista libertadora, existe a vinculação da educação à luta de classe. Aí, o que a gente tem? Tem o Paulo Freire como principal representante dessa tendência, porque ele defendeu que o aluno deve ter a sua consciência da realidade que ele vive. Olha só, pessoal, Paulo Freire ele foi um expoente na tendência libertadora. Ele defende em todas as suas teorias. Se você tiver a oportunidade de ler os livros do Paulo Freire, você vai ver. O aluno ele tem que ter consciência de onde ele vive, da realidade que ele está inserido. Por que ele defende isso? Porque só assim o aluno vai poder reivindicar os seus direitos, ele vai conseguir entender como está a situação do mundo, da sociedade, e a partir dela modificar essa sociedade.
Paulo Freire ele teve um papel muito fundamental nessa tendência pedagógica que traz essa intenção de modificar a sociedade, porque ele coloca o aluno como centro. Isso cai bastante em prova. Só para deixar aqui uma observação, a gente tem vídeos do Paulo Freire, tem vídeos de livros do Paulo Freire, então se você tiver curiosidade de saber a resenha deles, procure aí no canal, porque a gente tem Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia, e são livros muito importantes, né, para quem estuda para concurso de provas. Muitas provas discursivas têm como motivacional alguns trechos de livros de Paulo Freire, é muito importante que a gente conheça. Mas, continuando, a busca pela transformação social, a condição de se libertar a partir da elaboração de uma consciência crítica da organização de classe, que foi exatamente o que eu falei. Centraliza a discussão de temas sociais e políticos, ou seja, nesse caso a educação não vai ser neutra de jeito nenhum, ela tem um papel social e político claro. O professor coordena atividades e tem atuação conjunta com os alunos. Observe que aqui na Libertadora, o professor não é o dono da verdade, o professor não é o detentor do conhecimento, ele vai dividir com o aluno as experiências, ele vai trabalhar em conjunto com os alunos. Isso é muito importante, é uma característica que traz uma diferença muito grande com relação ao bloco das liberais. E se vocês voltarem, se vocês já tiverem assistido o bloco das liberais, vocês vão perceber que é uma diferença muito grande. Vamos continuar. Questiona as relações do homem com o homem e do homem com a natureza. Os conteúdos eles vão aparecer como temas geradores e são extraídos a partir dos problemas da vida dos alunos para que possam fazer sentido. Vamos lá. Uma das características muito importantes dessa tendência libertadora que permeia algumas práticas de ensino é essa questão dos temas geradores. O que seriam os temas geradores? A partir de um tema principal, o professor em sala de aula ele consegue desenvolver vários outros conteúdos. Então, por exemplo, o tema gerador vai ser a violência. A partir deste tema gerador, o professor vai planejar toda a sua aula, envolvendo todos os conteúdos da faixa etária lá da criança, da série da criança. Então, ele vai planejar aula de matemática, de português, de ciências, de geografia, de história a partir desse tema gerador. Porque ele acredita que o tema gerador ele tem que fazer parte da realidade dos alunos para que o conteúdo que o professor vai ministrar, por sua vez, faça sentido. Entende essa relação? É uma ideia muito interessante. Faz muito sentido, especialmente em escolas da periferia. Muito sentido. E aqui a gente fala escolas da periferia de uma forma para integrar a consciência crítica das pessoas. Porque, teoricamente, as pessoas têm menos oportunidades nessas regiões. A partir do momento que a gente trabalha essa criticidade, essa intenção da transformação social, o aluno saber ter essa consciência dessa realidade que ele vive, ele vai ter forças para lutar e modificar essa realidade que ele vive. Então, é óbvio que o tema gerador ele pode ser trabalhado em qualquer escola, ele não precisa ser trabalhado apenas na periferia, para ficar bem claro aqui. Mas a importância dessa abordagem na periferia é possibilitar essa consciência crítica que muitas vezes é muito falha, né, nas pessoas, por falta mesmo de acesso à informação, a falta de cultura, a falta de várias condições básicas, né, de sobrevivência mesmo. Continuando. A gente vai ter a tendência progressista libertária. Vamos prestar atenção que essa aqui adora cair em prova, tá? O aluno é estimulado a se autogerir. As palavras libertário e autogestionário são bastante utilizadas nas provas, na hora de associar essa tendência, a tendência libertária. Parte do princípio de que a vivência do aluno é incorporada e utilizada em situações novas, e por isso o estudo sistemático só tem validade se for possível utilizar na vida prática. É uma abordagem de pensar que a educação ela não deve ser só no papel. A educação ela deve ser realizada para lá fora a gente conseguir utilizar. A gente conseguir o que a gente aprendeu, transformar lá fora, o que a gente aprendeu dentro de sala de aula, a gente conseguir utilizar lá fora. É muito interessante também, né? E aí a gente vai ter, continuando, os conteúdos, apesar de serem disponibilizados, não são exigidos, pois não há avaliação de conteúdo.
O professor é considerado um conselheiro à disposição do aluno, ou seja, o professor deixa de ter aquela figura central ainda, né? Freinet é um representante dessa teoria. Não acredita que a escola transforme, pois é o aparelho ideológico do Estado. Gente, o que é muito importante. Ele não, nessa tendência libertária, não acredita que a escola vai transformar, porque a escola ela foi aparelhada pelo Estado. Então, eles defendem que a escola não vai transformar nada, porque já está tudo pronto. Resistência contra a burocracia como instrumento de ação dominadora e controladora do Estado. Vivência grupal na forma de autogestão, que os alunos procurarão encontrar as bases de interesse. Essa tendência aqui, ela gosta de cair bastante em prova. Os termos que eu marquei, é legal vocês darem uma aprofundada. E aí a gente vai ter a tendência progressista crítico-social dos conteúdos, que também é considerada e chamada de histórico-crítica por Saviani. A gente sabe, só um adendo aqui, a gente sabe que as tendências pedagógicas elas foram formuladas, estudadas, implementadas, pensadas, categorizadas por Libânio e Saviani. Né? Então, o Libânio ele adota a crítica social dos conteúdos, enquanto Saviani ele vai falar histórico-crítica, que vai dar no mesmo, vão ser as mesmas tendências. Se você estudar a fundo as ideias de Saviani, as ideias de Libânio, vocês vão ver a interseção, porque na verdade é uma só, tá? Vamos continuar. Opa! Espera aí que eu vou ter que voltar aqui, pessoal. Só colocar o nosso slide, porque ele saiu do... Acredita? Um segundinho. Não desistam de mim, não. Vamos lá. Vamos lá. Então, continuando. O termo senso crítico é trabalhado a partir da prática com os conteúdos estudados. Para isso, utiliza-se o livro como suporte para atingir os objetivos. Ou seja, observem que o livro ele não vai ser o nosso material principal nas aulas quando a gente está falando da progressista crítico-social dos conteúdos, porque eles usam o senso crítico, a reflexão em sala de aula, o diálogo, a argumentação. Confronta a teoria proposta com as realidades sociais e enfatiza também o conhecimento histórico. Preparação do aluno para o mundo adulto e a democratização da sociedade. Os conhecimentos são instruídos por meio social junto com a aquisição de conteúdos. Observem que todas essas características, elas trazem dentro delas essa necessidade de transformar a sociedade, de não aceitar a sociedade como ela está hoje. O professor é um mediador que direciona o processo ensino-aprendizagem a partir de método dialético. O que é o método dialético? O método dialético cai bastante em prova de concurso, que é a prática, a teoria e a prática. Vocês observem que nessa tendência, assim como as outras, a necessidade de transformar a sociedade, ela fica latente, ela fica muito grande. E o professor, por sua vez, ele não é o dono da verdade, ele não é o detentor do conhecimento. Aí você vai me falar, professora, qual tendência é a melhor? Qual tendência é a mais importante? Não tem. O que a gente tem é realmente uma adequação das tendências de acordo com a nossa transformação de sociedade. Se lá atrás, na época dos jesuítas, a educação tradicional era importante e foi importante, hoje a gente tem um movimento, a gente traz novas características, novas exigências, novas necessidades, e as tendências, elas estão aí para acompanhar isso. As tendências pedagógicas, elas têm que ser encaradas exatamente com essa função, a de transformar, de acompanhar as transformações que a sociedade está vivendo. É possível que a tendência tradicional lá na frente possa voltar a ser a tendência indicada para o momento? Pode, a gente está se transformando a todo tempo, mas é pouco provável. O que acontece muita gente mesclar uma tendência com a outra de acordo com as necessidades. Agora, pontuar, tal tendência é melhor, tal tendência não é. Ela vai variar muito mais do estilo da sociedade, do perfil da escola, do perfil da comunidade, e aí cada um vai procurando se adequar. Eu tenho 2 filhos, meu filho de 12 anos, ele estudou um bom tempo numa escola católica que era, assim, abundantemente tradicional. Algumas coisas funcionavam bem, outras me incomodavam horrores na época. Então, eu acabei procurando uma escola um pouco menos tradicional, porque para o meu perfil de mãe, aquele excesso de tradicional estava me incomodando. Então, eu acho que as tendências pedagógicas, mas eu reconheço várias coisas importantes, né, dentro da tendência tradicional.
É muito importante que para a prova você entenda isso, você entenda a tendência como uma forma de acompanhar as transformações da sociedade. A partir do momento que você encara cada tendência pedagógica fazendo essa relação, fica muito mais fácil você compreender e acertar as questões da prova. Nos nossos 2 últimos slides, se eu não me engano, a gente vai trazer um quadro resumo. Esse quadro resumo ele vai trazer algumas características e algumas quer ver? Só um minutinho que vocês vão visualizar melhor do que eu explicando. Algumas características fundamentais, papel da escola, os conteúdos, os métodos utilizados em cada uma dessas tendências. Vai ficar extremamente cansativo se eu ler uma a uma, mas é extremamente importante que vocês peguem, dê pausa, leiam e façam o seu esquema na sua casa, aí nos seus materiais. Se vocês quiserem depois me marcar lá no Instagram, olha, professora, como ficou meu esquema, eu vou agradecer muito, porque esse quadro resumo, ele foi retirado no livro do Libânio, é importante que vocês saibam disso. Ele traz as principais características de acordo com cada tendência pedagógica. Então, nesse primeiro slide, eu deixei aqui as tendências pedagógicas liberais, e aí aqui vai ter o papel da escola de acordo com a tendência tradicional, como são trabalhados os conteúdos na tendência tradicional, os métodos, a relação professor e aluno, como funciona na tendência tradicional, a forma de aprendizagem e as manifestações. E aí vai se dar na tendência renovada progressivista, na não diretiva e na tecnicista. Cada uma delas vai trazer as características do papel da escola, os conteúdos, métodos, relação professor-aluno, a forma de aprendizagem e as manifestações. É de suma importância que vocês façam um estudo sistemático sobre isso. Quando a gente vai lá para o bloco das progressistas, a gente vai ver a libertadora, a libertária e a crítica social dos conteúdos, e a gente vai ter as mesmas possibilidades, né? O papel da escola, os conteúdos, os métodos, relação professor-aluno, aprendizagem e manifestações. Então, observem que a gente tem esses 2 blocos, tem todas as características relacionadas a cada uma dessas tendências. Como eu falei, o quadro resumo ele foi criado por Libânio. Agora eu posso puxar aqui para mim, que já dá para vocês fixarem. Vocês vão fazer isso em casa. Vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão deixar aqui nos comentários. Porque não dá para ler, muito pequenininha a letra. Para eu ler, fica muito cansativo. Então, mas aqui concentram as principais características de acordo com cada tendência pedagógica. E isso cai bastante em prova. Esse quadro resumo ele foi feito por Libânio, ele vai estar no livro de didática. Deixa eu ver se eu estou com esse livro por aqui. É este aqui. Esse livro aqui, ele vai trazer, tem um outro livro do Libânio também que vai trazer esse conteúdo, não vou achar, mas de qualquer forma, esse quadro a gente encontra facilmente na internet, eu retirei na íntegra. Eu já tive a oportunidade de estar com o Libânio e ele falou na época que esse quadro ele trouxe uma verdadeira transformação para os estudantes de pedagogia, porque muitos não conseguiam visualizar na prática como cada tendência pedagógica se manifestava. E aí, a partir desse quadro resumo, ficou muito mais visível, né? E para as pessoas estudarem para a prova também. Eu lembro que quando eu estudei para algumas provas de pedagogia que eu passei, eu coloquei esse quadro resumo estampado no meu quarto. Meu quarto ele era realmente uma obra de arte quando eu era estudante para provas assim, de concurso. Eu amava fazer as coisas coloridas, pregar na parede, ficar lendo. Eu ficava realmente assim, muito empolgada com cada material que eu produzia para estudar para a prova, e foi ótimo, né? Funcionou muito bem comigo. Então fica a dica caso alguém goste, né, de fazer assim. Pode não pregar na parede do seu quarto, mas você pode pregar no caderno, você pode fazer colorido, você pode fazer preto e branco, você faz do jeito que você se sentir mais confortável. Mas é importante que você faça o seu próprio material de estudo. A gente aqui traz um suporte, mas a forma com que a gente vai estudar, com que você, o concurseiro, vai estudar, é única. Eu tinha aqui, que eu não sei se eu vou achar, como eu tinha feito umas fichinhas na época que eu estava estudando para concurso também, tem nesse aqui, eu tenho. Tendências pedagógicas. Olha só, uma das formas que eu utilizei foi fazer esse tipo de fichinha. Deixa eu ver se dá para vocês verem. É muito antigo, eu guardo isso aqui quase de recordação, porque isso aqui eu estudei para o concurso de pedagoga do Ministério da Justiça, e eu lembro que eu estudei conteúdos que até então na UNB eu não tinha estudado.
eu passei, eu assumi, eu fiquei um tempo lá até passar em outro concurso. E, ó, era uma forma que eu encontrava de fazer, né, as minhas anotações. E funcionou muito bem comigo. Então, além de eu deixar exposto alguma coisa, eu também fazia esses fichamentos assim, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas que lindinho, né? Reviver depois de tanto tempo. E aí, por aí vai, tá? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha aula. Eu espero realmente que tenha servido para que você acerte várias questões das suas provas, que você tenha muito sucesso na vida de concurseiro. Eu sei como é difícil estudar para concurso e como é gratificante quando a gente passa, como a gente fica feliz quando o resultado do nosso esforço é recompensado. Eu gostaria muito que você curtisse esse vídeo, caso você tenha gostado do conteúdo. Deixa um comentário falando de onde você é, qual concurso você está prestando. E se você tiver sugestão de conteúdo também, é importante que você deixe aqui, porque eu geralmente gravo de acordo com a demanda mesmo de vocês, tá? Um beijo, fique com Deus. Se você já é inscrito, coloque a notificação aí no sininho para você poder ser notificado por cada vídeo novo. Toda semana tem pelo menos 1, 2 vídeos aqui no canal, tá bom? Um beijo, tchau, tchau, fique com Deus. Até!